Se tiver já, pronto. Queria que vocês... Quantos estão felizes com Jesus? Dá um glória a Deus bem alto. Aleluia. E Jesus está feliz com você? Pega ele, Jesus. Se não tá, vai ficar hoje. Em nome de Jesus. E no nome dele. Amém? Gente, eu queria falar sobre o tema: a promessa é maior do que você. Bota aqui para mim, por favor, aqui. Se tiver já, pronto. Queria que vocês abrissem lá em Lucas 1, do versículo 27 ao versículo 38, na versão nova, versão internacional, NVI. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Israel, sua parentela, terá um filho... Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que se dizia ser estéril já está no seu 6º mês de gestação. Respondeu Maria: sou sua serva, Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Pai, nós estamos felizes em estar aqui nessa noite te servindo. Senhor, eu te peço que não venha eu ministrar a tua palavra, mas que a tua palavra venha usar a minha boca e falar aquilo que tu queres. Eu declaro em nome de Jesus que aqui essa noite vai acontecer milagres. Eu falei milagres. Coisas sobrenaturais. Conversão, libertação e cura. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que aqui essa noite vai renascer sonhos, vai renascer projetos e propósito para a honra e glória do seu nome. Se você crer, diga comigo: glória a Deus. Gente, aqui, na palavra de Deus, antes de mais nada, entenda uma coisa: tudo que está escrito na Bíblia tem algo por trás. O próprio Jesus fala que se fosse para escrever tudo que ele viveu, ou tudo que deveria ser escrito, por assim dizer, não caberia em um livro. Passariam-se anos escrevendo e não caberiam. Então, absolutamente tudo que está escrito na palavra de Deus tem algum significado. A Bíblia fala que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, lá em Romanos. Então, absolutamente tudo é para que venha a nos ensinar algo. Se está escrito, é porque é para nos ensinar. E aqui, esse texto começa falando: no 6º mês, fala assim, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. No 6º mês de quem? De quê? O que é esse 6º mês? Antes da Bíblia anunciar a promessa a Maria, começa no 6º mês. Aqui ele está falando de Isabel, que era prima de Maria. Isabel tinha um sonho, mas tinha uma grande dificuldade, chamada esterilidade. Isabel tinha um sonho de ser mãe, mas tinha algo que a impossibilitava, a esterilidade. E como se não bastasse, agora Isabel e seu esposo Zacarias já estavam avançados de idade. Ou seja, em outras palavras, a Bíblia fala que eles já estavam velhos demais, como o pastor Fabiano. Tá não? Pai não tá não? Pai não tá novinho? Certo. Para algumas coisas, que, meu Deus. A Bíblia fala em alguns
versículos anteriores ao que nós acabamos de ler, que Isabel e Zacarias tinham um sonho, mas tinham uma grande possibilidade, tinham uma grande dificuldade, que era o tempo, já eram velhos, e a esterilidade. Isabel tinha um sonho, mas aos olhos dela, já não tinha mais como esse sonho, por mais que ela lutasse com as suas próprias mãos, não tinha mais como esse sonho vir à tona. O tempo sentenciou a Isabel, não dá mais. A saúde sentenciou a Isabel, não dá mais. O cenário sentenciou a Isabel e a Zacarias, para de sonhar, não dá mais. Mas quando Deus tem uma palavra, não tem tempo, não tem circunstância, não tem ocasião, não há impedimentos quando o Senhor quer liberar uma palavra sobre as nossas vidas. O tempo, a circunstância, tudo estava falando, não dá mais, para de sonhar, já era. Mas a Bíblia fala que um belo dia, em um dia comum, Zacarias estava servindo ao Senhor. Eu amo essa palavra servindo na Bíblia, no gerúndio, que está nos falando. Gerúndio, amém, que lindo. Gerúndio, não sei nem o que é, mas gerúndio. Tá vendo, manhã? Como eu sou inteligente? Minhas notas não eram tão boas assim. Mas o português, eu pelo menos... Hã? Oh, a bichinha, não disse que você ia superar aquilo, bichinha? Minha mãe tem uma fé. Eu amo essa palavra. Zacarias estava servindo no gerúndio, nos falando, nos trazendo clareza que era algo contínuo. Zacarias não acordou somente aquele dia para servir ao Senhor. Aqui a Bíblia fala que ele estava servindo, ou seja, Zacarias, ele era sim um sacerdote, e ele, além de ser um sacerdote, ele tinha algo no seu coração. Ele amava servir ao Senhor, mesmo quando ele não viu a promessa ou aquilo que ele sonhava se cumprir. Em um belo dia, em um dia comum, quando eu falar assim, ó, em um dia comum, vocês vão falar, pode ser hoje, certo? Em um dia comum, em um dia comum, eu creio, é hoje, é essa noite. Em um dia comum, Zacarias estava como eu e você, servindo ao Senhor. E a Bíblia fala que o anjo Gabriel vai visitar Zacarias. E fala, Zacarias, meu filho, Zacarias, a sua mulher Isabel, vai ter um filho. A Bíblia fala que Zacarias duvida. E por ele duvidar, o anjo fala, só porque tu duvidou, tu vai ficar mudo. Você vai ver com seus próprios olhos a promessa se cumprir. Mas você vai ficar mudo. Mas minha gente, fala sério. Era impossível. Além dela ser estéril, já era avançada de idade. Ou seja, talvez ali, naquela época não tinha azulzinho não. Oh meu Deus. Eu pregando sobre isso, é porque eu casei, gente, com 28 anos. Passei a minha vida toda ouvindo meu pai falando de casamento. Agora chegou minha vez, cadê ele? Olha, ele está ali, cara feia, para mim. Naquela época não tinha azulzinho, não. Felipe ainda não precisa. Com fé em Deus vai passar muito tempo sem precisar. Bichinho, gente, bichinho. Naquela época não tinha o que fazer, aos olhos humanos era impossível, mas nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Aleluia. E Zacarias teve que ver a promessa se cumprindo de boca fechada. Só que, 6 meses depois, beleza, Isabel engravida, passam-se então 6 meses. E o anjo Gabriel vai visitar outra pessoa chamada Maria. Mas antes da gente passar para Maria, eu queria falar sobre a grandeza. Baixa um pouquinho. Botando muito embaixo. Pronto? Foi? Onde é que eu estava, minha gente? Sim, serviço. Zacarias estava servindo. Gente, existe uma grandeza por trás do serviço. Enquanto Zacarias servia, Deus entregou uma grande promessa. Enquanto José, mesmo na prisão, servia,
Foi esse mesmo copeiro ao qual José serviu que o levou para o próximo nível, que o levou a ser o grande governador do Egito. Foi o copeiro ao qual José serviu que abriu as portas para o próximo nível na vida de José. Davi, quando ele vai servir aos seus irmãos como lancheiro, ele, que já tinha sido nomeado o próximo rei de Israel, continua sendo humilde e vai servir aos seus irmãos na guerra como lancheiro, vai levar lanche para os seus irmãos. E foi nesse dia, quando Davi estava servindo, que ele viveu o grande triunfo na história dele, onde nós hoje conhecemos Davi como o menino que matou o gigante Golias. Eliseu só se tornou o segundo maior profeta. Aliás, Eliseu teve unção dobrada. Teve 2 vezes mais unção que Elias. Por quê? Porque ele servia Elias. E através desse serviço a Elias, Eliseu passa a herdar unção dobrada. Gente, há uma grandeza por trás do serviço a Deus. É como se Deus falasse: enquanto você me serve, enquanto você está me servindo, eu estou cuidando das suas causas impossíveis. Enquanto você está me servindo, entregando, orando, eu estou cuidando daquilo que é seu. Enquanto você está me servindo, orando, me entregando, eu estou te entregando coisas novas. Enquanto você está me servindo, orando, se entregando, eu estou cuidando das causas impossíveis. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Eu amo uma frase que eu sempre digo: quando você vê Deus honrando alguém, você não imagina o quanto esse alguém honrou a Deus. O secreto que só Deus vê vai te gerar recompensas que só Deus dá. Zacarias calado, servindo, mesmo sem ver o sonho dele se concretizando. Passam-se então 6 meses, Isabel engravida. Esse mesmo anjo, Gabriel, que visitou Zacarias, andou alguns quilômetros de distância, 6 meses depois, foi encontrar uma virgem, uma menina chamada Maria. O mesmo anjo. Maria, uma menina comum, com sonhos comuns, prestes a se casar, com propósitos comuns. Mas é exatamente essa menina comum que Deus entrega algo extraordinário. Deus não está à procura de super-heróis. Deus está à procura de pessoas comuns que entreguem a sua dependência a Ele. Foi através dessa menininha comum que Deus entrega algo extraordinário. Eu lhe pergunto, quem era a mãe de Maria? Quem era o pai de Maria? A Bíblia é o livro que mais ama genealogias. Tanto que, ao falar de José, noivo de Maria, a Bíblia fala aqui: José, descendente de Davi. José, que veio da casa de Davi. José tinha uma linhagem. A Bíblia fala da linhagem de José. Mas cadê a linhagem de Maria? Da onde veio essa menina? Não se sabe qual é o pai dela. Não se sabe se a família dela deu certo. Mas, para que ciclos novos comecem na sua vida, Deus só precisa de uma pessoa que acredite naquilo que Ele tem para você. E toda a sua descendência será afetada por essa quebra de ciclo na sua vida. Deus nunca lhe perguntou qual é o seu passado. As pessoas podem perguntar, mas Deus não. Deus nunca perguntou de qual linhagem você veio. Qual sua conta bancária. Eu vou analisar qual é a sua genealogia para ver se eu entrego ou não aquilo que eu tenho para você. Não, não. Para Deus não importa o passado, importa o aqui e agora. Importa esse exato momento. Importa agora. E nesse exato momento eu creio que é uma atmosfera sobrenatural. E Deus está entregando sonhos, propósitos e promessas a pessoas específicas aqui essa noite. Eu não vim pregar aqui para algo comum. Eu vim pregar aqui algo incomum. Eu tenho um propósito aqui. Eu tentei pregar várias palavras. E todas as palavras que eu estudava, eu voltava para essa mesma palavra. E eu creio que essa noite Deus está ressuscitando sonhos. Quem era a mãe e o pai de Maria? Sabe qual foi o maior segredo de Maria? Ela soube se conectar à pessoa certa. A promessa não estava sobre a vida de Maria. A promessa estava sobre o descendente de Davi, que aqui é José. Olha a importância de conexões. Porque ela se conectou a José, automaticamente as promessas foram passadas para
Maria. Pessoa comum, com sonhos comuns, mas com a promessa extraordinária. Então não se sabe de onde Maria veio, não se sabe. Vou falar algo para vocês. Vocês não são responsáveis pela família aonde você cresceu, onde vocês cresceram. Mas vocês são responsáveis pela família que vocês vão dar aos filhos de vocês. Mais importante de quem foram os seus pais é quem será os pais dos seus filhos. Mais importante do passado que você teve é o futuro ao qual você vai dar aos seus filhos e a toda a sua descendência. Minha mãe, uma certa vez, decidiu quebrar ciclos. Veio de uma família totalmente desajustada. E hoje vive uma família totalmente unida. Hoje ela vive uma grande promessa. Por quê? Deus não tinha promessa para os pais dela, para toda a descendência dela que veio antes dela? Tinha sim. Mas ela decidiu. Eu nasci nessa família, não fui responsável. Eu não escolhi, mas eu posso escolher a família ao qual os meus filhos vão ter. Vou quebrar um ciclo geracional. Deus quer quebrar seu ciclo. Para de ser um repetidor de histórias. Para de se auto-sabotar. Ah, mas se eu lhe contasse meu passado, Deus nunca perguntou sobre o nosso passado para nos entregar qualquer tipo de promessa. Maria aqui, ó, pessoa comum, não se sabe de onde essa menina veio. Mas Deus decidiu entregar uma grande promessa a essa Virgem Maria. E aqui o anjo fala para Maria algo impossível. O mesmo anjo que visitou Zacarias, entregou algo impossível a Zacarias, entrega agora algo impossível, 6 meses depois, a outra menina. Maria, você vai gerar um filho sendo virgem. Gente, fala sério. Impossível. Bíblia é para crente mesmo. É impossível. Tanto é que quando o anjo fala para Maria, Maria faz a pergunta que muitos de nós fazemos quando Deus nos entrega uma promessa. Como será isso? Sabe por quê, gente? Eu costumo falar que as promessas que Deus entrega nas nossas mãos são muito maiores do que nós. Por isso que nós nos assustamos. Sabe por que você se assusta quando você se depara com o propósito de Deus? Porque não é seu. Porque se fosse seu, caberia no teu cenário, caberia na tua conta bancária, caberia na tua casa, caberia na sua cabeça. Mas como não é de Deus, não cabe no seu cenário, não cabe na sua conta bancária, porque é impossível. E por que Deus resolve entregar para nós coisas impossíveis em relação à nossa capacidade? É simples. Para que a gente venha depender dEle. Porque fala sério, se tudo fosse possível a nós, por que nós iríamos precisar de um Salvador? Já que nós conseguiríamos fazer tudo com a força do nosso braço. Não tem como. E é por isso, exatamente por isso que nós parecemos tanto com Maria. Maria, como será isso? Eu nunca me deitei com homem algum. Eu gosto do que está escrito em 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos de barro, se cair, quebra. Qualquer coisinha racha. Mas existe algo não fora de nós, mas dentro de nós, que é os tesouros. Os tesouros de Deus, a capacidade de Deus. Não é sobre você. Tudo que Deus entregar não é sobre você. É sobre o Deus que habita dentro de você. Um certo dia, Pedro tinha passado a madrugada toda pescando. E nada pescou. De repente o dia amanheceu. E Pedro estava ali cabisbaixo, guardando a rede dele. E chegou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus do impossível, pisou. Falou assim: Pedro, volta e lança tuas redes de novo.
Pedro começa a fazer como eu e você, começa a entregar desculpas. Senhor, mas eu passei a madrugada toda pescando, não tem como. Já tentei, já fiz de tudo, passei a madrugada toda tentando. Volta, lança as redes. E Pedro falou o quê? Ok. Sob a tua palavra, igualzinho que Maria falou. Então se cumpra em mim o teu querer. Pedro olhou para Jesus e fala assim, então, sobre a tua palavra, ou seja, jogou a responsabilidade para quem deu a promessa. Sob a tua palavra, eu vou fazer a minha parte. Vou fazer o natural. Agora, o sobrenatural é contigo. Pedro volta, lança as redes. Gente, a Bíblia fala que quando Pedro puxa as redes, era tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco quase vai a pique. Pedro precisa chamar a atenção dos amigos dele. Vem, me ajuda, que o barco vai cair. Chega lá os amigos e ajudam ele, de tanto peixe. Sabe por quê? Pedro sozinho não conseguiria suportar o peso da promessa de Deus. Por quê? A promessa é maior que você. Um dia Deus falou para mim, Natália, não se vislumbre. Você está rodando o Brasil todo, pregando a minha palavra. Não se vislumbre. Não tente segurar aquilo que eu te dei com as suas mãos. Se você tentar segurar aquilo que eu te dei sem a mão que te deu, tu vai afundar. Não tente segurar a promessa de Deus sem o braço que te deu a promessa. Porque você vai a pique. Primeiro lugar, dependência em Deus. Não tente segurar a promessa. O filho pródigo tentou fazer isso. Me dá herança, me dá herança, me dá herança. Não era tempo. Não tinha maturidade. Me dá herança, painho. Pois tome, vai. E foi essa mesma herança que fez o filho pródigo sucumbir lá fora. Por quê? Ele pegou a herança. A herança era boa ou ruim, gente? A herança é boa ou ruim? Boa. Mas não nas mãos de pessoas imaturas. É igual um carro. O carro é maravilhoso. Nos transporta, nos tira de uma emergência. Mas um carro nas mãos de uma criança de 10 e 11 anos é loucura. Não tem como suportar. Filho pródigo, me dá herança, me dá herança. Foi tentar segurar a promessa, a herança, com a força do seu próprio braço e sucumbiu. Por isso que todas as promessas que Deus entregar nas nossas mãos serão maiores do que nós, para que eu e você venhamos a depender somente e somente dele e de mais ninguém. Aqui Maria se encontrou nisso. Como pode acontecer isso, visto que não tive nenhum contato com nenhum homem? Como pode? Como vai acontecer isso? Ou seja, Senhor, anjo, aquilo que você está me entregando, a promessa que você está me entregando não cabe no meu cenário. Quem já passou por isso? Eu lembro como hoje, gente, quando desde criança eu recebo as profecias sobre a minha vida, que eu iria ser enviada para as nações. E, gente, eu gaguejava, eu falava no 2x. Atropelava as palavras tudinho. Ficava nervosa quando falava em público. Eu falava, não, acho que essa promessa não é para mim, não. Eu pregar, nunca. Não é possível. Eu era muito tímida. Mas Deus nunca perguntou qual a sua capacidade. Ei, deixa eu ver aqui. Deixa eu analisar se você é capaz de ter a minha promessa ou não. Não, porque nunca foi sobre nós. É sempre sobre Ele. E em um dia comum, pode ser hoje. Em um dia comum, pode ser hoje. Deus entregou uma promessa a uma pessoa comum, uma promessa extraordinária a uma pessoa comum. Maria, é simples. Como pode acontecer isso? O anjo respondeu, é simples. O Espírito Santo descerá sobre ti. Deixa eu perguntar uma coisa que vem do alto, que cai do alto, atinge primeiro aonde? Cabeça. Deixa eu
falar algo para vocês. Não tem como os seus pés pisarem aonde a sua mentalidade ainda não chegou. Por isso que a primeira coisa é aqui, ó, mentalidade. Pense numa menina que foi surrada na mentalidade. Eu. Gente, eu ganhava um iPhone e eu escondia. Depois você pode ver, não. Vai que estão pensando que eu estou, sei lá. Não vou mostrar, não, que eu tenho umas coisas, não. Eu tenho vergonha de ter um carro, eu tenho vergonha. E eu fui criada em um lar assim. Hoje, meu pai, graças a Deus, tem outra mentalidade. Gente, eu fui pro Beto Carreiro! Eu tenho quantos anos, manhã? Tinha uns 15, uns 20, 21. Tinha uns 19, 20 anos. A gente tinha tanta essa mentalidade de vergonha de mostrar a prosperidade. Nós ganhamos tudo, viu? Ganhamos passagem, ganhamos passaporte, ganhamos tudo. Meu pai, ninguém posta para que as pessoas não pensem isso e aquilo da gente. Não tenho uma foto postada até hoje no Beto Carreiro. Só arrumei, só briga lá. Meu marido não gosta de ir para os parques comigo, que eu só fui em uma montanha-russa da Tigoté Tigre ao lado do Kids. E foi muito radical para mim. Eu amei. Isso é o que importa. Né? Isso é o que importa. Porque a nossa mentalidade era de medo do que as pessoas vão achar da gente. Não pode ser próspero, porque crente não pode prosperar. Crente não pode ter dinheiro. É pecado. Sendo que nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Deus é aquele que mais quer nos ver prosperar. A primeira coisa é aqui, ó, mudança de mentalidade. Quando Deus entregar uma promessa hoje, para de falar. Eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Eu não sei. Ó, essas 3 frases. Eu não sei, eu não consigo e eu não posso. Não foca absolutamente nada em Deus. Foca, sabe em quem? Eu não sei. Eu não consigo. Eu não posso. Só que a promessa nunca foi sobre você. Anule isso, quebre isso. Sempre foi sobre Ele. Maria, quando o anjo fala, o Espírito Santo descerá sobre ti, ela não fica, não, mas eu ainda estou duvidando, não. Que se cumpra em mim, então, o teu querer. O que é que Maria está falando? Eu estou fechada contigo. Que se cumpra em mim tudo que o Senhor quiser. Pode fazer. Eu estou disponível. Deus não está procurando super-heróis. Deus está procurando pessoas dependentes que falem assim, Senhor, que se cumpra em mim o teu querer. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer o sobrenatural. Perdão, não tem sobrenatural. Eu vou fazer o natural. Mas o Senhor, tenho certeza, que fará o sobrenatural. Que se cumpra em mim o teu querer. Que se cumpra em mim o teu querer. Quando eu comecei a falar isso para mim mesma, eu comecei a fazer a minha parte, quero estudar, quero começar a pregar onde quer que os meus pés pisassem. Eu nunca precisei de multidões. Nunca. Hoje tarde mesmo eu fui na Renner. E mais um chegou lá para mim e falou assim, não fui domingo passado, mas vou esse domingo. Por quê? Eu chego lá, eu prego. Eu nunca precisei disso aqui. Nunca precisei de um púlpito. Aonde quer que eu estava, eu sempre fiz. Do supermercado, da minha faculdade, da minha escola. Sempre fiz. Do lugar onde eu estou, púlpitos para eu pregar a palavra de Deus. Eu comecei a falar, Senhor, que se cumpra em mim o teu querer. Vou começar falando gaguejando mesmo. Vou começar falando baixinho mesmo. Vou começar falando do meu jeitinho mesmo. E que se cumpra em mim, que vá se cumprindo em mim o teu querer. O que é que Maria estava falando? Eu abracei o teu projeto e vou levar até o final. A primeira pessoa a duvidar foi José. Deixa eu falar algo para vocês. A sua família, os seus amigos, não são obrigados a acreditar naquilo que só você ouviu. Eles não são doidos, não. Doido é tu. Que acredita em um negócio impossível. E quer que os outros acreditem que Deus entregou essa palavra. Doido é você. José, rapaz, vou casar com essa mulher nada. Vai que fala mal de mim. Foi caladinho, mas saiu. Não acreditou. O mesmo anjo teve que visitar José.
Não tente fazer as pessoas acreditar. Para de gastar o seu tempo. Mas eu era assim, minha gente. Até que eu entendi uma coisa. Quem vive forçando para tentar as pessoas verem que você é alguma coisa é porque nunca foi. Quem vive tentando mostrar que faz, que fez, que é porque nunca foi. Porque quando você for mesmo, o próprio Deus vai mostrar para todos a obra que Ele fez na sua vida. Então, para em nome de Jesus de se defender. Eu gosto de uma frase, que eu não sei de quem é de novo. Eu saio anotando as frases, não sei nem de quem é. Fala o seguinte, presta atenção. A lagarta disse que ia voar. Todos riram dela, menos as borboletas. Moral da história, caminhe com quem acredita em você. Você é uma lagarta ainda? Cola em borboletas. Elas já passaram pelo teu processo. E aqui vai outro segredo de Maria. Não sei se vocês já viram, gente, um maestro. Tia Eliana está aqui não, né? Não sei se vocês já notaram um maestro liderando uma orquestra. Ele vira as costas para a multidão, foca no seu propósito e lidera toda a orquestra. Muitas vezes, para você desenvolver o seu propósito em Deus, você terá que virar as costas para a multidão, silenciar os críticos e focar naquilo que Deus tem para você. O próprio Jesus fez isso. Aonde Jesus ia, os fariseus fofocavam de Jesus, falavam mal dele, do lado dele. Em nenhum momento você vai ver Jesus perdendo tempo com crítico, com fofoqueiro, com gente negativa. Em nenhum momento você vai ver Jesus falando, ei, pera aí, eu sou Jesus, olha para mim, olha os milagres que eu fiz. Não, ele o tempo todo estava focando no seu propósito. Ele não estava nem aí para o que falavam dele, porque ele estava focado naquilo que Deus disse sobre ele. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho agrado. E apenas a voz do alto era alta no ouvido de Jesus. O maior ataque é o silêncio. E a melhor defesa são os frutos. Fique calado, faça a sua parte. Continua focado naquilo que Deus entregou nas suas mãos. Uma hora Ele vai te honrar. Continua sendo fiel a Deus. Continua focado e focada naquilo que Deus entregou nas suas mãos. Faça como Maria, que se cumpra em mim o teu querer. Não estou nem aí para o que vão falar de mim. Eu vou continuar focada naquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos. José foi embora. Mas o próprio Deus mandou um anjo visitar José. Ei, pode voltar. Porque a promessa foi eu que entreguei. Gente, um segredo que eu amo em Maria. Maria recebe a promessa. E a Bíblia fala que naqueles dias, Maria foi para a casa de Isabel. O anjo fala para Maria, Maria, nada é impossível para Deus. Inclusive, Maria, tua prima Isabel está grávida. Pois é, aquela que era estéril. Está grávida. O que foi que Maria fez? Arrumou as coisinhas dela, arrumou as malas. Deixa eu ir me conectar com quem já está vivendo a promessa. Deixa eu ir me conectar com gente que já está vivendo o propósito que Deus deu, que Deus entregou. Vou parar de perder tempo com pessoas que não estão nem aí, com os críticos, com os fofoqueiros. Vou ganhar todo o tempo que eu tenho me conectando a gente que já está vivendo as promessas, à altura da promessa que Deus me deu. Maria, para a casa de Isabel. A Bíblia fala que na hora que Maria chega na casa de Isabel, a Bíblia fala que quando Isabel ouve a voz de Maria, a promessa que estava no ventre de Isabel estremece. O próprio Deus vai te apresentar os amigos dele. Meu irmão, para de andar com gente que não te impulsiona. Para de andar com gente incrédula. Você já está vivendo outra vibe. Para de andar com gente que não acredita naquilo que Deus entregou nas suas mãos.
Para de andar com gente que não impulsiona o seu propósito. Maria, na hora, se conectou a Isabel. Eu vou estar perto de borboleta. Sou ainda uma lagarta. Mas eu sei, quem acredita em mim, quem pode me impulsionar. Tem uma borboleta que já está vivendo as promessas de Deus. Isabel, pegou as malas e vai. Ei, arruma tuas malas e vai atrás de um Isabel para a tua vida. E cola nele, e cola nela. Deus vai te apresentar pessoas que já estão vivendo promessas para impulsionar aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Deixa eu falar algo para vocês. A Bíblia fala que Maria passou 3 meses na casa de Isabel. Os cientistas falam, a medicina fala, quantos dias ali o intermédio de dias que é perigoso para uma grávida? 90 dias. Exatamente 3 meses. Os 3 meses de gestação, os primeiros 3 meses de gestação, que logo, logo eu vou ver isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vocês oram por mim que eu vou engravidar? Amém. Podemos trabalhar hoje, né, amor? Amém. Obrigada. Ele gostou da ideia. Aqui, os 3 primeiros meses, a medicina fala que são os 3 primeiros meses mais críticos para uma grávida. São nesses 3 primeiros meses que a grávida tem que ter todo o cuidado do mundo. Geralmente são essas mesmas grávidas que ficam caladas os 3 primeiros meses com medo de gerar expectativas e perder o filho. E aí não somente vai frustrar elas, mas também as pessoas que a rodeavam. Então, os 3 primeiros meses são os meses mais críticos para uma gestação, para uma gravidez. Maria passou os 3 primeiros meses defendendo a promessa dela do lado de gente que cria na mesma coisa que ela. Ela passou os 3 primeiros meses protegendo as emoções dela. Maria passou os 3 primeiros meses protegendo a promessa que Deus deu a ela. O tempo todo se alimentando ali de mesas que já estavam vivendo as promessas de algo sobrenatural. Porque a casa de Isabel passou a ser um depósito de coisas sobrenaturais. Em que mesas você tem se assentado? É impressionante, a gente fala, parece que as pessoas não entendem a importância das mesas certas. Gente, quando a Thalita Pereira estava aqui, minha mãe sabe. Ela veio fazer a tour dela aqui e em outra igreja. Um dia aqui, na segunda aqui, e outro dia em outra igreja lá em Petrolina. Colei nela. Eu falei, Thalita, eu já vou estar servindo no dia que você vai servir, você vai pregar aqui na minha igreja. Eu tenho um sonho de um dia ter minha tour. Era tour, você vai dar conta. Eu posso me voluntariar para ficar do seu lado e servir você lá na outra igreja que você for pregar amanhã? Ela falou, minha filha, claro, vamos, escolhe-me. Por quê? Eu queria andar lado a lado com quem já estava vivendo a promessa que Deus entregou nas minhas mãos. Sim, foi por interesse. Ou você nunca casou por interesse? Os casados aqui não casam por interesse, não. Pode não ter casado por interesse no dinheiro, mas pelo menos algum interesse você teve na pessoa. Interesse de ser amada, cuidada, protegida. Interesse, talvez você gostou da beleza. Algum interesse você teve. Agora, que tipo de interesse nós temos? Bons ou ruins? Aí onde é que está? Mas interesse todo mundo tem. Então, eu colei nela. Gente, pelo amor de Deus, se conecte a pessoas que já estão vivendo o cenário do milagre de Jesus. A gestação vai ser difícil. Gerar uma promessa não é nada fácil. Eu passei por cada processo que eu vou lhe contar. Uma vez, uma coisa me mexeu muito comigo. Uma amiga minha, Aline, está grávida. Ela está gerando um menino chamado Isaac. E uma vez ela postou no Instagram dela assim, que estava vivendo dias muito ruins na gestação. Ela fala que ela estava vivendo dias de muitos enjoos, muitos desconfortos. E ela fala assim, que quando esses enjoos, esses desconfortos vêm à tona,
ela é tomada pela graça de Deus e lembrada que aqueles eram os sinais, apenas falando que o filho dela, a promessa dela, estava viva. Nessa mesma hora o Espírito Santo falou comigo: Natália, o processo, as dores do processo, sou apenas eu sinalizando que aquilo que eu estou gerando dentro de você está mais vivo do que nunca. Persevera, não desista, não olha para trás. Cada crítica, cada ofensa, cada traição é apenas eu te separando dessas pessoas e te apontando novas conexões, para que você veja algo grandioso que eu tenho para você, eu tenho para mim. Bênção não é somente aquilo que Deus nos dá, bênção também é aquilo que Deus tira da nossa vida. Tem portas fechadas que Deus fechou mesmo. E foi uma bênção. Já levei nesse último ano várias portas na cara. E foi uma bênção. Só me empurraram para o meu propósito. Pessoas que se afastaram de mim, que foi uma bênção, só me empurraram para novas conexões. As dores do processo só estão te sinalizando que as promessas de Deus estão mais vivas do que nunca. Que aquilo que Ele está gerando dentro de você está vivo. Agora imagina se toda mãe quando sentisse desconforto, enjoo, dores, quisesse abortar. Não iriam viver a promessa. E muitos de nós, em meio à dor, enjoos, desconfortos, damos para trás. E mal sabemos que aqueles eram apenas sinais de que a promessa estava a caminho. Continua focado e focada no seu propósito. Faz que nem Maria, que se cumpra em mim o teu querer, fale o que quiser de mim. Me traiam, se afastem. Todo o cenário horrível ao meu redor não tem como aos meus olhos, mas que se cumpra em mim o teu querer. E arruma suas malas. E vai procurar Isabel. Porque Deus vai te conectar a Isabéis dessa geração. Estava conversando com uma pessoa exatamente sobre isso essa semana. Por algum milagre, eu conheci essa pessoa e ela falou assim: essa semana eu estava orando para que Deus me apresentasse os amigos dele. Os amigos dele. Faça essa oração também. Senhor, me apresenta os teus amigos. Me apresenta Isabéis. Me apresenta Isabéis da minha geração, que me apontem o destino, que me apontem o propósito, que me apontem as promessas. Mas antes de tudo, nós falamos sobre o impossível, sobre conexões. Mas há um segredo por trás de tudo isso. Tudo isso é um segredo, tudo isso é um processo. Nossa fé, nossa mentalidade, novas conexões, tudo isso é um processo. Mas antes de tudo isso, há algo muito mais importante, que se chama a presença de Deus. O anjo fala: o Espírito Santo descerá sobre ti. Eu gosto de um versículo que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Aqueles que amam. Pensa num versículo que todo mundo gosta. Já vi gente de tudo que é tipo publicando esse versículo. Eita, é como se faz: rapaz, ganhei um show de safadão, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Misericórdia. É engraçado como todo mundo ama esse versículo, mas poucos vivem. Todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo, é? De uma classe de pessoas. É igual aquilo que está escrito em 1 Coríntios. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhum imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não está escrito: nem olho viu aquilo que Deus tem preparado para todo mundo, as promessas que Deus tem preparado para todo mundo. Não, é uma classe de pessoas, ó. Aqueles que amam, que levam a sério
a presença de Deus. Nas Segundas Crônicas fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando um coração que se mostre fiel para com Ele. Não adianta eu vir entregar aqui uma mensagem maravilhosa de promessas, propósitos. Não importa o que você faça, continue crendo. Não. Eu não sou o tipo de pregador que está aqui só para massagear o seu ego. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é a linguagem de amor do céu? Lá em João, se eu não me engano, perdão, gente, se eu errar. Se esse é João capítulo 4. É João em algum capítulo. Em apenas um capítulo. 4 versículos. Versículo 15, 20, 21 e 23. Agora eu não lembro qual é o João. Se é João 21, se é João 4, eu não lembro. 4 versículos em um capítulo. Não estou falando de outros capítulos, em um capítulo. Jesus falando, o próprio Jesus falando, nos 4 capítulos. Aquele que me ama, me obedece. Sabe o que está acontecendo? A igreja está cheia de gente que fala que ama Jesus. Ama, vem para cá, pode ficar, seja bem-vindo. Bem-vindo aonde? Se tudo é do seu jeito. Bem-vindo aonde? Se você não fala como Maria, que se cumpre em mim, o teu querer não é o meu querer. O teu querer, teu, não meu. E tem muita gente querendo viver as promessas de Deus, fazendo o seu próprio querer. Sem o Espírito Santo. Ó o dedinho, como diz minha mãe, quando eu era pequena. Dedinho, vive não, filho. Tem que levar a presença de Deus a sério. Existem muitas mãos levantadas aqui e poucos corações rendidos. Vamos ficar de pé? A canção que nós iremos cantar no domingo, gravar, fala: aquilo que tu tens preparado para mim, quero ver. Deixa eu falar algo para vocês. Deus não vai mostrar aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, se antes nós não dobrarmos, não nos rendermos totalmente ao senhorio dEle. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos Jesus somente como nosso Salvador. Salva minha casa, salva minha família, salva minha vida, salva minhas finanças, salva meu emprego, salva minha vida financeira, salva. Eu lhe pergunto, Ele é Senhor de quê na sua vida? A Bíblia fala que aquele que confessar Jesus como seu Senhor, assim será salvo. Não é como seu Salvador. A gente pensa que é como seu, mas não é. Aquele que confessar o Senhor Jesus como seu Senhor, assim, com essa condição, existe uma condição, assim será salvo. Deus tem grandes coisas para mim e para você, amém? Amém? Em um dia comum, que pode ser hoje e será hoje, Deus vai começar a entregar sonhos extraordinários, promessas extraordinárias para vocês. Mas começa, em nome de Jesus, a levar a presença de Deus a sério. Eu amo pregar sobre promessas, eu amo de verdade, eu gosto. Eu amo pregar sobre fé, mas eu sempre termino com a palavra. Eu preguei sobre fé, eu massageei. Mas bora para o confronto? Fala sério, a gente quer tantas promessas de Deus, né? Mas e o Deus das promessas? A Bíblia fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Se os olhos do Senhor passar por aqui, quantos corações verdadeiramente fiéis Ele irá encontrar? Quantos corações iguais ao de Maria, que fala assim, que se cumpra em mim, não o meu querer, que se cumpra em mim o teu querer.
quantos corações o Senhor Jesus iria encontrar aqui? Então, em nome de Jesus, começa a orar no seu lugar. Não fica me olhando, não fica me olhando nesse momento. Começa a baixar a sua cabeça e começa a orar. Eu vou começar agora a profetizar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro e profetizo. Eu declaro e profetizo promessas, propósitos, sendo reavivados em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo que todos os planos do maligno cairão por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Começa a encher esse lugar de oração. Começa a encher esse lugar de adoração. Não pare, não cesse, não cesse, não cesse. Abra a sua boca. Senhor, que se cumpra em nós, que se cumpra em nós o teu querer. Vamos. Arde ao som da sua voz, Esse é o melhor. Esse é o melhor que você pode dar. meu coração arde ao som da sua voz, da sua voz. Meu coração arde ao som da sua voz, da sua voz. Espaço pra você, quero te sentir, permanecer em seu amor, Jesus. Traga a presença dele. Pode ficar, Chame a presença. seja bem-vindo. Faz o inferno ouvir. Tem um lugar Na mesa. na mesa pra a casa é sua, mude o que quiser e vem fazer morada. Começa a mudar. Pode ficar, seja bem-vindo. Tem um lugar na mesa pra você. É sua, mude o que quiser e vem fazer morada. Ou vem fazer morada. Faça morada. Enche esse lugar de adoração. Em nossos corações, vem, inunda-nos com tua glória, Deus. Levante suas mãos. Comece a declarar isso agora. Seus pensamentos. Declare. Vamos. Seus pensamentos são mais altos que os meus. A sua voz revela o quanto perto está aquilo que está preparado para mim. Nos mostra.
a mesa pra você. A casa é sua, mude o que quiser e vem fazer morada. Meu coração arde ao som da sua voz, da sua voz. Meu coração arde ao som da sua voz. Em 1 Coríntios 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus ainda vai preparar? Não. O que Deus ainda vai preparar? O que Deus já preparou para aqueles que o amam. Presta atenção aqui. O nome de Maria já era falado entre a Trindade antes da fundação do mundo. A Bíblia fala que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Antes de Maria nascer, antes de Maria existir, o nome dela já era falado, que através do ventre dela nasceria o nosso Salvador. Vou falar algo para vocês. O que Deus já preparou, Ele não vai preparar. Já preparou para cada um de nós, está disponível. Já está disponível, porém, para aqueles que se derramam na presença de Deus. Tome posse em nome de Jesus das suas promessas. Jogue fora cada mentalidade de limitação. O meu problema nunca foram as pessoas. O meu problema nunca foram as mesas de fofoca que falavam de mim. O meu problema nunca foi o meu cenário que parecia improvável. O meu problema nunca foi as minhas limitações. O meu problema era aqui, ó, na minha mente, na minha mentalidade. Aqui dentro. Então eu queria que nós, em nome de Jesus, repetisse a parte de seus pensamentos são maiores do que os meus. Quero que vocês declarem, use a boca de vocês, não para mais murmurar, não para amaldiçoar o seu próprio futuro, mas para profetizar aquilo que Deus já preparou para a sua vida. Vamos, igreja.